Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sejamos Mais Católicos. E hoje nós vamos falar sobre animes. Mais especificamente, são dois temas. Animes é a ideia principal, mas quando eu pensava nesse tema, eu pensei principalmente em falar sobre assistir animes é pecado ou não é? O que você acha? Diz aí nos comentários. Porque essa foi uma questão que me acompanhou por um certo período da minha vida. Pesquisei no YouTube, não achei a resposta diretamente e decidi produzir um vídeo sobre isso. Então, hoje nós vamos falar sobre animes e vamos falar sobre como saber se alguma coisa é pecado ou não, tá? Ou seja, vai se aplicar a assistir animes, vai se aplicar a algumas outras coisas da sua vida. Então, se você acha interessante esse tema, por favor, deixe seu like aí, deixe seu curtir, ajuda o nosso canal que está crescendo, né? Manda esse vídeo para uma pessoa, uma, duas, três, grupo do Zap aí, alguém que você acha que possa ter interesse, porque esse tema não é necessariamente sobre animes apenas, mas também sobre pecado, sobre como saber se alguma coisa é pecado. E muita gente tem essa dúvida. Bom, gente, para quem não sabe o que é animes, vamos explicar o que é animes. De modo grosseiro, tá bom? Não batam em mim, otakus, mas eu vou definir anime de uma forma mais grosseira. Anime é um desenho animado japonês. É um desenho. É um desenho animado com traços japoneses, que são diferentes dos nossos traços ocidentais, né? E os animes marcaram a infância de muita gente, né? Naruto, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! E outros, né? Cavaleiros do Zodíaco marcaram muito a infância das pessoas. Super 11, passavam ali na Rede TV, na SBT, na Globo, alguns até na Band. E marcaram a infância de muitas pessoas, né? É um desenho muito legal de assistir, principalmente porque envolve muita ação e tal, história, né? No caso, história e enredo, né? Não é que os animes falam sobre a história, né? Ensinam sobre a história. O enredo do negócio é bacana, vocês entenderam? E aí, por ter um traço diferente, eu acho que pela cultura ser diferente, por exemplo, Pokémon tem muito monstrinho, né? A cultura japonesa aborda muito o tema de yokais, que são demônios, eles gostam muito de falar sobre isso, às vezes na obra deles, né? Criou-se uma mentalidade de que anime é coisa do demônio, do capeta, em algumas pessoas, né? Eu sei porque eu vivi isso na pele. E aí fica esse questionamento, pô, será que assistir anime é errado, é pecado? Vamos responder essa pergunta hoje, né? Mas pra gente responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é pecado. E aí, vamos usar para isso o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica, como vocês sabem, é o compilado da doutrina católica, tá? Então, ajuda muito, é muito importante que todo católico tenha uma cópia do Catecismo para consultar quando tiver dúvida, para aprender sobre a fé, estudar a doutrina e conhecer a sua igreja. Vai ter um link aí na descrição para você adquirir o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Adquirindo pelo link, você ajuda o nosso canal, tá? Clicando no link e comprando qualquer coisa, sai da página do Catecismo e compra outra coisa. Quem sabe? Você também pode nos ajudar. Mas comprando o Catecismo você vai nos apoiar, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1849 e 1850, ele vai dizer assim: definição do pecado. O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. O pecado foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. O pecado é ofensa a Deus. Contra ti, só contra ti eu pequei. Eu fiz o que é mal a teus olhos. Salmo 51:6. O pecado ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia dele os nossos corações. Tal como o primeiro pecado é uma desobediência, uma revolta contra Deus por vontade de tornar-se como Deus. Gênesis 3:5. Conhecendo e determinando o bem e o mal. O pecado é, portanto, amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Por essa exaltação orgulhosa de si. O pecado é diametralmente contrário à obediência de Jesus, que realiza a salvação. Ou seja, resumindo, pecado é o quê? É algo que vai contra a vontade de Deus. É fazer o mal aos olhos de Deus. Desobedecer a Deus é viver longe da graça de Deus, fora da graça do amor de Deus. Negar a graça de Deus, fazer o que é mal aos olhos de Deus. Fazer o que vai contra a vontade, meramente pela sua própria vontade. Fazer o que é contra a vontade de Deus. E como você sabe o que é mal?
que é mal aos olhos de Deus, o que é contra a vontade de Deus? Pelos 10 mandamentos. Você analisa os 10 mandamentos e vê se aquilo que você está querendo saber se é pecado ou não vai contra os 10 mandamentos. E veja, não é uma análise superficial. Os 10 mandamentos têm vários desdobramentos, então é bom você pesquisar reflexões, exames de consciência que envolvem os 10 mandamentos, porque eles colocam perguntas para você saber. Por exemplo, não matar. Quinto mandamento. Não se refere só a matar fisicamente a pessoa, se refere também a matar espiritualmente e moralmente, por exemplo. Odiar alguém. Você mata a pessoa no seu coração. Ódio. Caçoar de alguém. Tipo assim, zombar da pessoa. Você está matando moralmente aquela pessoa. Difamar as pessoas. Excluir as pessoas da sua vida. Isso também é matar. Então veja que o mandamento não matar, ele tem os desdobramentos, fala mal, etc. Então é bom pesquisar um exame de consciência, alguma coisa, ou refletir profundamente no sentido daquele mandamento ali. Né? Isso vale para todos os 10. Então você tem que pegar o que você está na dúvida e ver se vai contra os 10 mandamentos. Assistir anime vai contra algum dos 10 mandamentos? Objetivamente falando? Vai contra Deus? Separa você de Deus, da graça de Deus? Não. Pelo menos ao meu ver, não. Se alguém conseguir identificar aí, o ato de assistir anime não é pecado. Por quê? Senão, assistir qualquer coisa seria pecado. Assistir desenho seria pecado. Por que anime é e desenhos ocidentais não são? Filmes, novelas, etc, né? Agora, tem uma diferença sutil em animes e qualquer anime. Porque determinados tipos de anime podem te fazer pecar, podem te levar ao pecado. E aí assistir esses tipos de anime é pecado, obviamente. Isso não se aplica só a animes, se aplica a filmes, séries, novelas, etc, desenhos, etc, BBB. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, certos tipos de anime têm um traço muito acentuado, especialmente para o corpo feminino. Exemplo, One Piece. Eu gosto muito de One Piece, gosto demais de One Piece. Eu comecei a assistir a obra, é muito envolvente o anime, é muito bem construído as coisas. Eu gosto como cada detalhe que é colocado na obra faz sentido lá na frente. Mas eu parei de assistir One Piece no episódio 599, se eu não me engano. Por quê? Chegou um ponto que eu tava percebendo que o anime tava me levando a pecar. Porque o traço feminino de One Piece é... Tudo bem que a anatomia é completamente torta, mas o traço é muito exagerado. Tava ficando uma coisa muito sexualizada. Eu parei no arco de Punk Hazard. E aí tem um cara lá que ele anda com a camisa aberta, né? E ele tem a subordinada dele. E aí meio que esses caras trocam de corpo lá pelo poder de um outro bonequinho. Só que esse cara vai pro corpo da menina e continua usando o mesmo estilo, com a camisa aberta no meio aqui. Mano, isso tava intancável. Então os traços do anime, o jeito que eles tratavam as mulheres, que eles mostravam o corpo feminino, me levava a pecar por pensamentos, por olhares, né, etc. Então, desejos. Então, eu pecava contra a castidade por assistir One Piece, quase uma cena ou outra que era imoral, né, que era sexualizada demais. Às vezes não tendo o ato em si, mas mostrava, né, desse jeito. Eu decidi parar então de ver One Piece porque eu percebia que era uma coisa que estava me levando a pecar. Entende? Então tem que fazer esse tipo de discernimento. É claro que tem animes objetivamente pra falar que te levam a pecar contra a castidade. Tem que ver, tem que fazer esse julgamento. Tem alguma coisa no anime que está me levando a pecar, seja contra a castidade, seja contra qualquer outro mandamento da lei de Deus. Então você tem que relevar, né? Não assistir aquele anime, né? Porque isso está te levando ao pecado, né? Então, assistir anime é pecado? Depende do anime, você vai ver. Agora, tem coisas, por exemplo, Super 11, que eu gosto demais de Super 11, eu gosto muito de Super 11. O protagonista é o goleiro, né? Super 11 eles jogam futebol lá e tem uns poderzinhos lá, só no futebol, né? É um time de futebol, os protagonistas no caso, são os protagonistas, mas o principal é o goleiro ainda. Ele começa com uma técnica que chama mão fantasma, aí depois ele vai evoluindo, tem um punho de fogo, punho explosivo, até que o ápice da primeira temporada é quando ele usa uma técnica chamada mão demoníaca. Eu acho engraçado que essa progressão de defesa na primeira temporada é muito rápida, só que na segunda eles focam muito em aprimorar a mão demoníaca do Endo, então ele fica muitos episódios com essa técnica. A técnica que vem depois, se eu não me engano, é o punho da justiça. Ele demora muito para desenvolver o punho da justiça. Se eu não me engano, eu não lembro se ele joga na linha antes de desenvolver o punho da justiça. Eu acho que ele desenvolve o punho da justiça primeiro, mas ele fica muitos episódios nessa mão demoníaca. Mas então, cara, ele fala isso, né, se referindo a demônios, etc. Porém, é uma fala, é o nome de uma técnica do
do personagem do anime que não invoca nada, não vem nada do outro mundo ajudar. É o nome da técnica que faz lá, aparece sim um ser atrás dele lá, mas isso acontece em várias outras técnicas, de outros personagens também, mas não tem nada demais e é só um nome. Não me faz ter nenhuma relação, né? Não atrapalha a minha relação com Deus, não me faz estabelecer nenhuma relação com o demônio, nem ter vontade de fazer isso, de práticas ocultas ou práticas contrárias à vontade do único Deus vivo, nosso Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não me leva a pecar, não é errado, não é pecado assistir, entendeu? Então vale fazer essa avaliação crítica não só para animes, mas para qualquer coisa que você assiste, qualquer coisa que você joga, né? Tem que tomar cuidado hoje em dia, gente. A mídia do entretenimento está muito voltada para sexualização, porque isso atrai as pessoas, né? Inclusive eu acho que os animes costumam deixar esses traços exagerados nas mulheres para atrair o público masculino, né? Fica comprando mangás, porque animes são baseados em mangás, que é tipo uma revista em quadrinho japonesa, para ficar assistindo, porque isso atrai, gente. Sexualização atrai. Em séries deve estar cheio disso. Então tem que tomar muito cuidado com o que assiste, né? Se te leva a pecar, é pecado. Agora, se não leva, não tem problema, né? Então, vamos encerrando o vídeo. Para fechar, eu vou deixar meu top 5 animes. Animes que eu já assisti que eu gostei muito: Yu Yu Hakusho, Super 11, Hunter vs Hunter, One Punch Man e One Piece. One Piece só tem esse probleminha do traço, mas é um anime sensacional. Gostei demais, né? Talvez top 3 aí: Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho e One Piece. E Super 11. Mas top 3 de gosto, tá? Não quer dizer que esses animes são os melhores, mas pra mim, eu gosto muito de assistir eles, me divirto demais, gostei demais de assisti-los. O problema é que One Piece é muito bem construído, cara. Se não fosse esse problema da sexualização aí, eu ia continuar assistindo tranquilamente. Eu gosto demais. Da parte que eu vi, eu curti muito. Mas fica aí a minha recomendação, se você quer assistir esses animes aí. Yu Yu Hakusho em especial, muito bom. Tem 112 episódios, é muito, muito bom. Super 11 eu gosto demais, tanto do Super 11, assisti o Super 11 Go, que é tipo a segunda temporada, tipo Super 11 depois que os personagens principais cresceram, é muito legal. Assisti uma outra temporada nova aí de um Super 11 novo que fizeram, acho que é Ares no Tebin, não lembro direito. Enfim, Super 11 eu gosto demais de Super 11. Bom, gente, mas vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil. Então, leve isso para sua vida. Se você quer saber se uma coisa é pecado, avalia lá se vai contra os 10 mandamentos. Está na dúvida, pega o catecismo. Leia outras coisas que o catecismo fala sobre o pecado, pode te ajudar nesse discernimento. E assista o vídeo de novo, né? Pode te ajudar no passo a passo aí. Eu espero que esse vídeo seja útil, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E sejamos mais católicos. Tchau.